E aí galera, suave, eu sou o Lucas Tadeu, bem-vindo ao NFL Spin, começo da semana 4, o Thursday Night Football entre Denver Broncos e New York Football Jets, né? Que Thursday Night escolheram, né? Semana passada a gente falou do Jacksonville Dolphins, mas Dolphins é um time que draftou bem, teve uma free agency, o Jacksonville, um time que surpreendeu nas primeiras semanas, agora esse aqui ninguém entendeu, os dois times 0-3 e o jogo foi ruim, mas foi ruim assim em questão de nível de futebol americano baixo, que chegou a ser engraçado e competitivo, né? No final o jogo ficou divertido para quem assistiu, para quem acompanhou. Então no final foi positivo, né? Não foi aquele jogo horrível, mas um nível técnico de futebol americano muito abaixo dos outros times, né? Muito abaixo. O jogo teve 3 turnovers, tudo por parte do Denver Broncos, e foram 11 faltas do New York Jets e 8 faltas do Denver Broncos, que isso totalizaram mais de 200 jardas de falta. Então, 2 campos de futebol americano basicamente só em falta, né? Porque o campo tem 100 jardas. O Denver venceu e venceu com emoção, né? Dentro do jogo que a gente viu assim de total muita diferença entre os dois times foi o aproveitamento dentro da red zone, do primeiro período até o quarto, né? Porque no quarto o Denver achou que o jogo estava ganho e aí quis brincar e quase perdeu essa brincadeira aí, uma vitória que era para ser fácil e contra um time medíocre, que é o do Jets. Então o Denver brincou, mas enfim, né, voltando dentro da red zone até o final do terceiro período, no começo do quarto período, o Denver teve 3 posses de bola dentro da red zone, 2 touchdowns e um field goal. Já os Jets tiveram 4 e foram 1 touchdown e 3 field goals. Você chegar na red zone e não anotar touchdowns é pedir para perder o jogo. Não importa se você é o Jets, se você é os Patriots, se você é o Kansas City. Se você não anotar touchdowns na red zone, você vai perder o jogo, porque aquilo que era para ser 7 pontos vão se tornar 3 apenas. E o outro time, se capitalizar dentro da red zone, já tem uma vantagem muito grande. O Denver ele conquistou a primeira vitória na temporada. E vamos ser sinceros, né? Esse time tá mostrando evolução com o que tem aí dentro do elenco. Porque, né, se for ver, os caras estão jogando com um terceiro quarterback, né? O Drew Luck, que é segundanista, se machucou. E o Driscoll não tá jogando, então você vai com o Ripien, que é o terceiro quarterback do time. Então fica difícil, né? Era um time que era para brigar pro wild card com um time completo, né? E aí nessa temporada eles já perderam, além do Drew Luck, Von Miller para a temporada inteira, Harris, quem mais teve? Teve o Sutton, o Lindsey. Então o time basicamente baleado aí em várias posições. A defesa que é o forte, tem o seu linebacker que é o Von Miller fora da temporada, ele nem começou a jogar, então é algo que fica difícil. E aí ontem o Noah Fant, escolha de primeira rodada no ano passado, e se machuca, então o time não consegue ir pra frente por contusões. O Fant está fazendo o trabalho que pode com o elenco que tem, e é triste, porque era um time que o John Elway estava montando ali, o general manager, e podia brigar pro wild card, ainda mais que nessa temporada tem uma vaga a mais. Então é triste, é chato não ver o Denver Broncos jogar bem. O Ripien, que era o quarterback, ele jogou bem até o quarto período. Dos 3 primeiros períodos o cara foi muito bem. Ele lançou uma interceptação nos 3 primeiros períodos, mas não foi nada assim gritante que teve da atuação dele nos 3 primeiros períodos. E depois eu não sei o que aconteceu, desandou, foram 2 interceptações tenebrosas, foi uma leitura assim, não tinha ninguém para lançar a bola, ele não tinha como ele lançar aquela bola, ele lançou mesmo assim. Uma foi pick six e a outra foi uma campanha que virou um field goal, porque né, os Jets não gostam de anotar touchdowns. O jogo estava 27-19 e aí viraram 9 pontos, porque eles tentaram a conversão de 2 pontos quando teve a pick six e não conseguiram, mas depois viraram. E aí o Ripien teve que voltar a campo depois dessas 2 interceptações, conduziu seu time até a área de field goal, quase que, se não fosse o McManus, eu não sei o que acontece com o McManus, porque o cara, todo chute dele parece que vai viajar 60 jardas, é algo surreal assim.
E eles estavam dentro das 25 jardas e o Ripien comete uma falta de intentional ground que não tinha ninguém para onde ele passar a bola. Para você que não sabe o que é intentional grounding, o quarterback, quando ele está sob pressão, ele não pode simplesmente jogar a bola fora. Porque senão, qualquer hora que ele visse alguém chegando perto, ele só lançaria a bola para qualquer lugar e aí ele nunca seria sacado. Então, para não ser declarado intentional ground, o recebedor tem que estar na linha do passe. E ele lança para o lado esquerdo do campo e não tinha um recebedor, uma alma de branco, que era o Denver Broncos ali, né, para receber aquele passe. Então ele comete intentional ground, volta 10 jardas, mas o McManus coloca lá dentro, vira o jogo de novo para 30-28. E aí depois o Denver, num turnover on downs do Jets, consegue um touchdown com o Melvin Gordon. E aí o Ripien, que tinha feito uma boa campanha apesar da falta no final, ele corre junto com o Melvin Gordon, acompanhando ele, faz um bloqueio essencial para a corrida do Melvin Gordon para ir para a endzone. O Denver garante a vitória com esse touchdown 37-28, né? E teve muitas coisas boas ali do Ripien. Foi a primeira partida da vida dele na NFL. Ele tem muito a evoluir, mas teve coisas positivas, tem coisas que pode se tirar disso. Ele teve 242 jardas, 2 touchdowns e 3 interceptações. Aliás, é o primeiro quarterback que começa um jogo de NFL, né, o seu primeiro jogo, e vence com 3 interceptações desde 97, então ele conseguiu aí um feito. E parabéns para o Denver por essa vitória, mas semana que vem, né, na semana 5, eles enfrentam o New England Patriots de Bill Belichick, Cam Newton, então a parada é mais dura. Vamos ver o que o Denver vai aprontar para cima dos Patriots, ou se os Patriots vão conseguir essa vitória que é necessária, tem que vencer o Denver Broncos. Olha, eu não sei o que falar do New York Jets. Sinceramente, é um time fraco, um time muito fraco, que tem ali umas peças, mas no conjunto é muito fraco, com um treinador mais fraco ainda que o time. Então não tem perspectivas de melhoras para os Jets. Eu tenho dó de quem torce para os Jets ou de alguém que simpatize com esse time, porque esse time é sinônimo de perdedor e a gente vê isso há muito tempo. Os caras trocaram todo mundo que podia ser trocado. Nessa temporada fez uma troca do Jamal Adams pro Seattle e ele tá amando jogar em Seattle, porque jogar em Seattle com Russell Wilson e Pete Carroll é outra coisa do que jogar com Adam Gase, que é o treinador, e os Jets na divisão dos Patriots e agora do Buffalo. Então, horrível. Drafts, não sei o que falar dos drafts dos Jets, é muito abaixo para um time que tem tanta pique alta, não consegue draftar cara bom, e aí também o time não fica saudável, linha ofensiva não ajuda o Sam Darnold de jeito nenhum, cara, não tem tempo de pensar, você vê ele toda hora aflito ali, pulando no pocket, porque ele não sabe o que fazer. Os recebedores às vezes não conseguem, às vezes não, a maioria das vezes não conseguem separação, e essa linha ofensiva também não ajuda o jogo terrestre, né? O Le'Veon Bell, que foi para os Jets, o cara era um dos melhores running backs da NFL, e dentro do New York Football Jets o cara virou um jogador medíocre, é um jogador que ficou 1 ano sem jogar porque ele queria contrato novo, não sei o que, assinou um baita contrato com os Jets e ele não fica saudável e quando joga não consegue produzir em alto nível. Então um cara que era um dos melhores running backs aí nos últimos 3, 4, 5 anos talvez, não consegue produzir nada para a equipe. Então é um nojo assistir um jogo dos Jets, um time sem liderança total, e nessa partida só voltou mesmo pro jogo, né? Só voltou o jogo a ser disputado porque o Denver permitiu isso com os 2 turnovers. Então era para tomar uma surra, e aí o Denver quis deixar a partida engraçadinha e por isso eles conseguiram voltar pro jogo. O treinador, né, o Adam Gase, horrível, não tem o que falar dele. Assim, o cara teve destaque atuando do lado do Peyton Manning, e desculpa, Peyton Manning é um cara que tem uma grande visão do jogo. Se você chama uma jogada e o Peyton Manning troca na linha de scrimmage, porque ele era bom nisso, ele sabe ler as defesas, ele sabe olhar para a defesa e falar essa jogada pode não dar certa, é fácil. Agora você tem que desenvolver
um quarterback, ou pegar um quarterback que chegou há pouco tempo na NFL e precisa mostrar o alto nível, é outra coisa, é outra história, e o Adam Gase é muito ruim, muito ruim. O trabalho dele em Miami, nossa, que trabalho nojento, até levou o Miami para os playoffs, mas porque tinha peças boas dentro do elenco e só por isso, né? Você vê o Ryan Tannehill foi jogado fora de Miami, tudo bem que eles tancaram e tudo mais, mas ele foi jogado para fora de Miami por causa dos últimos anos com o Adam Gase. E aí o cara chega em Tennessee, rouba a vaga do Marcus Mariota e assina um puta contrato com os Tennessee, tá voando lá 3-0 Tennessee. Então você fica surpreso. E aí ele é contratado, os Jets foram atrás dele depois desse trabalho em Miami e foi contratado para desenvolver o Sam Darnold, que até agora a gente não viu nada demais, assim, são muito mais coisas negativas do que positivas. Então eu não vejo perspectiva de melhora para a equipe dos Jets. Além disso, né, nessas 2 temporadas de Adam Gase, o time fica ranqueado no top 3 piores times no ataque, né? Então, assim, não dá mais. O Adam Gase tinha que ser demitido hoje. Quanto mais cedo, melhor. Ele fica dando desculpas que o time não está saudável, tudo bem, mas tem vários times na NFL que não estão saudáveis. A exemplo do Denver Broncos. Então, ele não pode ficar com essa desculpa, não pode. É algo nojento que acontece nos Jets e eu não vejo como melhorar esse time. Não importa o quarterback, running back, wide receiver que você colocar nesse time, ele vai virar um wide receiver, um jogador, né, comum. E então, assim, como torcedor, Adam Gase pode ficar, porque aí são 2 vitórias garantidas para os Patriots, mas você olhando os Jets e você querendo que todos os times joguem alto nível, porque aí a liga fica muito mais legal, fica muito mais competitiva, você tem que torcer pro Adam Gase sair, porque é algo nojento o que ele faz como head coach dos Jets. Os Jets estão 0-4 pelo 2º ano consecutivo e é a primeira vez na história que os Jets ficam com esse recorde seguida, né, em temporadas seguidas. Então, não tem mais o que falar, assim, um cara não pode levar um trabalho desse. O cara veio, por exemplo, como eu já disse, para desenvolver o Sam Darnold, e o Sam Darnold é o 6º jogo seguido que ele lança para um touchdown ou menos. E é um cara jovem, um cara que está no seu 3º ano, ele devia estar pelo menos tentando produzir em alto nível. Então é algo que não desce para ninguém que assiste futebol americano e muito menos para os torcedores. Não importa se vir o novo quarterback, se o Adam Gase continuar, esse time não vai para frente. E ele tem que ser demitido, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Os Jets vão enfrentar os Cardinals, que tem um ataque explosivo, com Murray, Larry Fitzgerald, Hopkins. Então tem uma defesa boa com pass rush, como Jones. Então, assim, é 0-5, né? Se os Cardinals perder essa partida, vai ser feio, porque os times dos Jets não ameaçam ninguém nessa liga. O placar do jogo foi 37-28 para o Denver Broncos nesse Thursday Night Football. E essa foi a minha análise aqui do jogo, que eu achei. E comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que o Adam Gase tem que continuar ou não. Enfim, comentem aí o que vocês pensam sobre esse jogo e sobre os 2 times até. É isso, valeu aí, é nóis.